Aí, tá voltando ao normal. Aí, tá vendo aí, tá vendo aí o bom dia a todos e bom giorno a tutti, Matheus? Sim, sim. Deixa eu ver aqui quem é que já entrou aqui para a gente começar, então. Renan, bom giorno. Lúcio Renan, bom giorno. Bom dia, professor. Tudo bem? Bacana. Caio, bom dia, Caio, bom giorno. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo e você, tranquilo? Tudo certo. Instalou, tirou, deixou só o Linux no seu computador? Como é que ficou aí a história do seu computador? Ainda tô transferindo os arquivos. Arrumei um HD aqui e tô na passagem. Bacana, muito bom. Vai dar certo agora. É só questão de espaço. É, O resto você realmente. já tem tudo instalado aí, tá bom? Beleza, vai dar certo, sim. Já deu certo já, é só questão É, de tempo. Bacana. Ana, buongiorno, Ana. Tutto a posto? Buongiorno, professor, tudo a posto. Brava, parlato bene, isso aí. Grazie. É prego, prego. Sabe o É que que prego? significa? Prego é de nada. Ah, tá. Também pode ser para você pedir um favor, você pode falar prego, potresti Aham, fare questo per me? Então, o aham. prego é muito usado, o prego. Mas não é o Professor, você prego. já tá podendo dar aula de italiano também pra Pois gente. é, eu vou todo dia um pouquinho. Aí vai ser aula dual, de Aham, línguas e de física molecular 2. isso. Muito bom. Bacana. Olha, legal. Olha o Rafa aí. Rafa, bom giorno, Rafa. Buongiorno, professore. Tudo a posto, Rafa? Tutto bene? Hoje à tarde eu vou ver aquele negócio lá do nióbio, tá bom? Tá bom, Que aí eu termino essa aula, começa a outra, e à tarde eu só tenho uma coisa para ler, para entregar, que é um trabalho, e aí terminando isso eu vou olhar o programa, tá bom? tá bom. Bacana. Aí, Amanda, Bom dia, professor. bom dia. Eu vi aqui que você mandou os vídeos todos agora, tá tudo completo, né? Tá assim, eu tava voltando nos vídeos porque tem que olhar por causa da lista. Aí tem que postar, todo mundo vai precisar olhar. É isso mesmo. Bacana. Obrigado, viu, Amanda? Que você está aí Ah, ajudando bastante. Beleza? Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a aula, para o assunto da aula passada. Vamos, todo mundo ainda lembra um pouquinho? Então a gente Sim? estava, então a gente tinha mais ou menos, vamos ver aqui, vamos só colocar aqui de novo, né? Molécula. Já está gravando a aula, então vamos lá, molécula diatômica. Vamos tentar voltar para o assunto, né? Então a gente tinha aqui o sistema de laboratório. O desenho não está ficando muito bom, mas faz de conta que isso aqui é um sistema de laboratório. Isso aqui é o X, o Y e o Z. Aqui a gente tinha um átomo de massa M1. Aqui o outro átomo. Até melhor pode ser terceiro núcleo mesmo, né? Porque a gente já está resolvendo a equação de Schrödinger da parte nuclear. Então é melhor falar até núcleo do que o átomo mesmo. Então aqui seria a coordenada grande R1, aqui a coordenada grande R2, e aqui aquela coordenada relativa R1, 2, que eu vou chamar de R para não ficar carregando esses índices, onde vale essa equação aqui, ó, pela orientação que a gente fez dos vetores, que R1 mais R1, 2, ele aí tem que ser igual ao vetor R2. Então, o vetor R1, 2, que a gente também vai chamar aqui agora só de R, que é a coordenada relativa entre os dois núcleos, ou a distância internuclear entre os dois núcleos, é igual a R2 menos R1. Tá aí, ó. A coordenada relativa depende, então, das coordenadas R1 e R2, que é um vetor, tá? Ficou um pouquinho ruim, mas é um vetor. Peraí, deixa eu escrever de novo essa equação para ficar mais bonitinho aqui. Então, o R1, 2, que é igual ao R, é igual ao R2 menos o R1. Ok? Estou só aqui
abordando de novo os assuntos para a gente relembrar um pouquinho como foi antes, né? E aí a gente ia montar a Hamiltoniana clássica, né? Então, a Hamiltoniana clássica seria P1 ao quadrado sobre 2M1 mais P ao quadrado sobre 2M2 mais o potencial que depende, então, das coordenadas R1 e R2. Então, isso aqui visto nesse laboratório aqui, no referencial do laboratório que eu estou chamando de O. Então, essa seria a Hamiltoniana clássica que a gente teria para montar clássica, né? Claro que a gente começou trabalhando com a clássica primeiro, para depois passar para a quântica, para ficar mais fácil da gente fazer essa transição. E aqui lembrando que o momento da partícula 1 é a massa M1 vezes o R1, vamos pôr assim, vetor, pontinho, e o P2 era igual a M2, R2, vetor, ponto. Lembrando que esse ponto aí, R1 ponto, é só uma outra notação de derivada, né? Então, derivada de R1 com relação ao tempo. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Só revisando rapidamente aonde a gente parou na aula passada. Aí a gente definiu aqui a média ponderada, né, das posições com as massas, que é o R centro de massa, que é o M1, R1 mais M2, R2, sobre M1 mais M2. Lembrando que isso aqui é o M total. Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo M1, R1 mais M2, R2, dividido pelo M total. Tá aí. E aí, agora, o que a gente fez? A gente queria relacionar as coordenadas R1 e R2 com a coordenada relativa a R e a coordenada, vamos colocar aqui, ó, do centro de massa. Então, está aqui o R centro de massa, né? E aí, se não me falha a memória, a gente achou o R1. A gente, então, pegou, isolou aqui primeiro o R1, ó, o R1, depois isolamos o R2, R1 aqui, depois isolamos o R2, substituímos aqui, perdão, na coordenada do centro de massa, e aí a gente obteve o R1 e o R2. Se não me falha a memória, até na aula passada a gente chegou aqui, ó. R1 é igual ao R centro de massa. Estão lembrados disso ou não? Menos o M2 sobre o M total vezes o R. E o R2 tem uma certa simetria entre essas duas, né? Seria o R centro de massa mais o M1 sobre o M total do R. Ou seja, é como se eu pegasse e visse que esse aqui seria como se fosse aqui o centro de massa, essa aqui seria a coordenada R1, vista aqui do centro de massa, essa aqui como se fosse o... Opa, deixa eu só voltar aqui de novo. Essa aqui, né? O R em termos do centro de massa e do R. Do centro de massa e do R. Então, é como se eu pegasse esse R1 aqui, expressasse ele em termos do centro do R centro de massa, tá aqui, e do R. E a mesma coisa aqui, expresso o R2 em termos do R de centro de massa e do R. Tá aí. Então, as relações que a gente obteve foram exatamente essas duas aqui, ó. Essa e essa equação que aqui está. Ok? E aí a gente pode, então, finalmente, acho que a gente parou mais ou menos por aqui. Aqui ficaria meio
meio de M1, e aqui ficaria R1 ponto ao quadrado, mais meio de M2, R2 ponto ao quadrado. Que isso pode ser visto, né, da mesma maneira como... Vamos agora tentar ver como é que ficaria essa equação aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, se eu pegar o R1 ponto aqui e substituir ele aqui dentro, então isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar R, centro de massa, ponto, tá aqui, menos M2 sobre M do R, ponto. Opa, só que está ao quadrado, então acho que eu vou ter que fazer isolado aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui, senão nós vamos bagunçar aqui. Professor, Oi? eu tive uma dúvida aqui. Essa parte da energia cinética já engloba a parte rotacional? Não, a gente vai chegar nela, Caio. Vamos deduzir tudo, porque nós ainda vamos passar para coordenadas esféricas, e aí isso vai ficar bem claro ainda. Ah, Tá beleza. bom? Aqui eu só estou montando a parte cinética. A parte cinética, ou seja, como se fossem esses dois termos aqui, ó. Ok? Não, tranquilo, então. Ok? Então, aqui, seria porque a Hamiltoniana, ela vai ser, então, clássica ainda, né? É como se fosse o T1 mais o T2 mais o V de R1, R2. Então, eu estou montando exatamente esse T aqui, que é a soma de T1 mais T2. Tá bom até aí, Caio? Beleza, tranquilo. Tranquilo, né? O que eu tenho que fazer aqui agora é pegar o R1 ponto. Então, vamos pegar aqui, ó. O R1 ponto, ele vai ser igual a R, centro de massa, ponto, tá aqui, menos M ao quadrado sobre M grande, e aqui vai ficar R ponto. Só que aqui, ó, ele tá R ponto ao quadrado. Então, eu vou ter que levar ao quadrado isso aqui. Então, como é que ficaria? R1 ponto escalar R1 ponto vai ser igual a R centro de massa ponto menos M2 sobre M total R ponto escalar, e aqui vai ficar R centro de massa vetor menos M2 sobre M R vetor ponto. Tudo bem até aí? Esse Tudo aqui bem. vai ficar o módulo do primeiro pelo módulo do segundo, cosseno de zero, que é o ângulo, porque são os mesmos vetores, então eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, isso aqui ficaria R1 ponto ao quadrado igual. Aí eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, vai ficar R centro de massa ponto ao quadrado menos M2 sobre M, R ponto do centro de massa, escalar vezes R, menos, de novo, M2 sobre M grande, R centro de massa, ponto, vezes R, aqui tem um ponto também, aí, mais, agora aqui ficaria, ó, M2 ao quadrado sobre M ao quadrado, R ponto ao quadrado. Então, esse R1 ponto ao quadrado vai ficar igual a R, centro de massa ponto ao quadrado, menos 2 vezes M2 sobre M, R centro de massa ponto, escalar R ponto,
ok? Mais M2 sobre M ao quadrado, R ponto ao quadrado. Tá certo isso? Correto? Correto. Sim. Por analogia, a gente pode construir o R2 aqui, não pode? R2 ponto ao quadrado? Vai ficar R centro de massa ao quadrado, mais... Como é que ficaria o outro aqui? Será que dá para construir? Tá. Dá, não dá? Então a gente vai aqui, ó, pegar agora o R2, cadê aqui? Ó? O R2 pelo R2, ó, esse por ele mesmo. Então dá R ao quadrado, 2 vezes M1 sobre M2. 2 vezes M1 sobre M grande, tá certo? Que é aquele termo que lá tá. E aí vai ficar R centro de massa vezes R. Então, R centro de massa, escalar ponto, vezes R, ponto, mais esse termo aqui é o quadrado. Então, M2 sobre M, M1 sobre M, né? Então, aqui ficaria M1 sobre M ao quadrado, vezes R ponto ao quadrado. Tá certo? Ups, aqui, ó. Esse aqui é o quadrado, né? Então, vai dar o quadrado desse, mais 2 vezes esse, mais esse aqui é o quadrado. Então, tá aqui, ó. Então, aqui o R1 ponto ao quadrado e o R2 ponto ao quadrado. Agora, nós vamos substituir isso aí dentro do nosso T, aqui dentro, ó. Então, vamos lá. Quem é o T na história? O T igual a meio de M1, R1 ponto. Quem é R1 ponto? Dá R centro de massa ponto ao quadrado, menos 2 vezes M2 sobre M, R de centro de massa ponto vezes R ponto, mais M2 sobre M ao quadrado, R ponto ao quadrado. Isso mesmo? Confere? Isso. Isso, né? Mais, olha só, meio, agora aqui de M2, e aqui nós vamos colocar aquela parte que está aqui, ó. Esse termo aqui agora. Então, vai ficar R centro de massa ponto ao quadrado, mais 2 vezes M1 sobre M grande, R de centro de massa, vezes o R, tudo ponto aqui, pronto, tá aqui, mais M1 sobre M ao quadrado, R ao quadrado, ponto. Então, é só a parte cinética que eu estou mexendo aqui, correto isso? Correto, né? Então, isso aqui ficaria o quê? O primeiro termo ficaria assim, ó. Aqui ficaria meio de M1, o R2 eu posso até colocar em evidência já. Será que não bagunça, não? Não, vamos fazer com calma, né? Então, vamos fazer com calma para não bagunçar. Meio de M1, R do centro de massa ao quadrado, menos, ó, esse 2 corta com esse 2, vai ficar